Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Chegamos ao 16º domingo do tempo comum. No dia de hoje, as leituras que nos inspiram para a caminhada estão nos livros da sabedoria, o Salmo 85, no livro na Carta aos Romanos e no Evangelho de Mateus. Nós estamos no tempo litúrgico comum, reservado pelas igrejas que seguem o lecionário ecumênico para priorizar a catequese, ou seja, para ressoar a presença da divindade em meio à humanidade. Neste 16º domingo do tempo comum, nós somos todas as pessoas convidadas a vivenciar a ação de Deus Pai, Mãe, junto ao povo. Acendendo a luz da Bíblia, vamos enxergar melhor as expressões da vida plena, resultante da intimidade com a existência primordial, a qual Jesus nos ensinou a chamar de Pai e nos revelou seu coração de mãe. Os evangelhos guardam a memória de Jesus, seus companheiros e companheiras, de modo a animar por estas memórias de fé e esperança as pessoas que não viram e não ouviram Jesus, e nem aqueles e aquelas que andavam com ele. O capítulo 13 do Evangelho da Comunidade de Mateus, que lemos nesse domingo, apresenta o chamado Sermão das Parábolas. Estudiosos afirmam que segue o texto de Marcos, fazendo acréscimos e recortes. O conjunto de parábolas é o coração daquele evangelho, e a parábola do joio e do trigo está na centralidade desse coração. Em que pese a constatação da importância da parábola do joio e do trigo, vale muito refletir sobre a diversidade de imagens usadas por Jesus para apresentar o reino dos céus. Pensar no reino dos céus como um grão pequenino de mostarda pode nos fortalecer no nosso trabalho de formiguinhas, em nossos grupos nas casas, com poucas pessoas e muitos desafios. Também a mulher na cozinha, pondo um pouco de fermento na massa, pode nos inspirar em nossas lutas cotidianas, algumas vezes solitárias. Podemos sentir que a construção do reino dos céus é algo muito humano, terreno. Começa com pequenos atos e sentimentos. O seu crescimento é dado pela ação da divindade eterna. Aqui podemos dialogar com o Evangelho de Marcos e trazer a imagem da semente que cresce sozinha, conforme Marcos 4, 26 a 29, apenas precisando que a coloquemos na terra. Em tempos de tantos desafios, cultivar a fé que precisamos fazer a nossa parte e a amorosidade divina cuidará de tudo, é um grande refrigério, não é mesmo? Quanto à parábola do joio e do trigo, vamos pensar nos destinatários do Evangelho de Mateus. O povo judeu, convertido à fé em Jesus, que viveu durante séculos separado de outras nações, na firme observância da lei. E agora é convidado a viver em uma comunidade aberta e acolhedora. Certamente veio o desejo de extirpar tudo que foi estranho, diferente. Este mesmo desejo pode tomar conta de nós, no que diz respeito às pessoas da nossa família, trabalho, comunidade de fé. Isso tudo pode nos fazer pensar que até mesmo na nossa igreja algumas pessoas têm que ser extirpadas, afastadas.
e por aí segue. Na vida cotidiana, nós somos convidadas a ser a um só tempo semeadores, semeadoras e também terra fértil que acolhe a semente. Conosco, muitas outras pessoas caminhando e vivendo conforme suas crenças, pensamentos, ideologias. A pergunta é: estamos num tempo de discriminar, excluir, odiar quem é diferente de nós? Vamos lembrar das palavras de Jesus. Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Está lá no versículo 29b. O diabo, divisor, plantou joio no meio de nós, ou plantou o espírito de divisão aqui em nossos corações. Estaria o desamor egoísta nos impedindo de ver que há lugar para todas as pessoas e que não compete a nós julgá-las? Jesus vai dizer que não compete aos operários e operárias julgar e condenar, pois haverá um tempo em que o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do reino todos as outras pessoas que pecaram, fizeram o mal. Por agora, nós, pessoas operárias, cuidemos juntas do campo. Evitemos praticar o mal e levar outras pessoas a fazê-lo. Vamos semear mostarda, misturar fermento, nos juntar às pessoas que nos legaram a memória da fé viva através dos livros da sabedoria, dos salmos, das cartas aos Romanos nesse domingo e do Evangelho de Mateus, que a gente acabou de comentar e degustar. Vamos nos juntar para louvar e agradecer a presença eterna, amorosa e justa que caminha no meio de nós. O trecho do Evangelho da comunidade de Mateus que lemos hoje dialoga diretamente com as leituras que o antecedem na liturgia de hoje. A primeira leitura é lá no livro da Sabedoria, capítulo 12, versículos 13 e 16 a 19, está catalogado, né, esse livro da sabedoria está catalogado no gênero literário Escritos de Sabedoria. Além do livro chamado Sabedoria, estão nesta coletânea tardia, expressão da resposta do povo ao Deus da experiência, os livros de Provérbios, Jó, Eclesiastes e Eclesiástico. Vale aqui ressaltar que os livros de Eclesiástico e Sabedoria são encontrados em todas as traduções da Bíblia. De modo que esse conjunto literário pode ser entendido como a atualização do Pentateuco para a nova realidade advinda do pós-exílio. O trecho proposto para hoje, para esse domingo do livro da Sabedoria, apresenta o reconhecimento da justiça e misericórdia de Deus, presença cuidadosa da vida de todas as pessoas. E é nessa presença amorosa para todas as pessoas que se vê o perdão, que se vai ensinando ao povo a prática da justiça e vivência da esperança. Em tempos como os nossos, marcado por diversas formas de preconceitos e discriminações, onde pessoas são excluídas, inclusive e até nos espaços das igrejas, em razão de suas identidades de gênero, orientação sexual, classe social, racialização. O povo da Bíblia nos adverte que o Deus da nossa ancestralidade julga com moderação e nos governa com muita indulgência. A sabedoria pode ser entendida como a capacidade de expressar, por diversos meios, a intervenção humana em benefício da vida. Para as pessoas autoras do livro da Sabedoria e para nós que somos suas herdeiras, essa intervenção se dá por inspiração divina. É uma intervenção humana
inspirada por Deus. O Salmo 85, na perícope que lemos hoje, assim como o texto da sabedoria, faz louvores a Deus em sua bondade e misericórdia. Os salmos podem ser entendidos como cânticos orantes. Eles buscam ser a dimensão orante da lei. Por meio dos salmos, o povo ora, reza, canta louvores, inspirados na vida cotidiana e no discernimento acerca da lei e da história. As pessoas cantoras desse salmo propalam que Deus é cheio de amor com todas que o invocam. Todas que o invocam. É como se esse Deus amoroso para com todas as pessoas viesse celebrar com o povo. O povo que a ele clama por justiça e agradece as bênçãos recebidas. Deus do amor e do acolhimento, caminhando com seu povo, caminhando conosco ainda hoje. A segunda leitura, que vem de Romanos, vem da carta de Paulo, que é uma dessas justamente junto com 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1 Tessalonicenses e Filemon, que são consideradas escritas pelo próprio Paulo, ou ditadas por ele, a equipe missionária, ou em conjunto com ele e a equipe missionária. Assim, são textos muito próximos da realidade vivida durante a expansão da fé em Jesus. Estas cartas brotam das necessidades das comunidades, tentam ser parâmetros a seguir, caminhos da vida nova, parâmetros também para nós. Os versículos 26 e 27 propostos para a leitura de hoje concluem uma reflexão que se inicia no versículo 18 e trata das dores vividas pela natureza, pela humanidade e ressoadas pelo Espírito. A comunidade, vivendo suas dificuldades, precisa acreditar que não está sozinha. O Espírito Santo de Deus a acompanha e assiste no nascimento do novo mundo. Nesse novo mundo do qual vai se falar a partir do versículo 28. É interessante depois ler o capítulo inteiro. Importante é ter presente que as nossas dores não são inúteis. Quando nos debatermos contra as injustiças, exclusões, pobreza, fome, miséria, estes pecados sociais que destroem toda a natureza e com ela a vida humana, estamos, pela ação do Espírito, parindo a esperança da vida que desejamos ver. Também, quando lutamos contra os nossos preconceitos e atos de desamor, estamos construindo novas relações possíveis. Meus irmãos e minhas irmãs, graça, saúde e paz da parte de Jesus, o Palestino de Nazaré. Uma semana abençoada para todos e todas.